Primeiro aviso importante, porque vão ter dois na fanfic. Eu fiz outra enquete na comunidade do canal. Como vocês viram, eu adoro fazer enquete. E essa enquete é uma enquete importante, falando de uma teoria futura que pode ser feita. E eu não sei exatamente quando, mas eu vou fazer um dia. Ouviu isso, Lucas? Ouviu isso, senhor L do futuro? Eu vou fazer essa teoria um dia. E se tu não fez ainda no futuro, pode me xingar que eu não ligo porque o que passou, passou. Então, é isso. Fiquem com o vídeo. Aviso importante. Essa fanfic vai ser feita em conjunto com o Rengoku das fanfics. Vamos ser cada um alunos da UA do curso de heróis. Ele já deve ter postado a parte dele. Confiram depois desse vídeo. Meu nome nessa fanfic será Rukazu, forma japonesa de pronunciar Lucas. Meu nome real. Aproveitem. Capítulo 1. O herói que quebra as regras. No Japão, uma professora de física da família Ishirako dava à luz ao seu primeiro filho. Assim que teve o sexo masculino confirmado pelos médicos, os pais da criança pensaram em um nome. Seu pai, que era estrangeiro, sempre quis ter um filho chamado Lucas, nome que no Japão seria pronunciado como Rukazu. Já devidamente batizado como Rukazu, Ishirako foi levado para casa, e com a licença que meus pais tiraram, começaram a cuidar de mim. Felizmente eu era um garoto saudável e tudo correu bem. Meu pai, em particular, aproveitou parte de sua licença para se aprofundar um pouco mais em sua área de trabalho. Depois que a licença dos maus pais acabou, minha mãe, como primeiro ato depois de retorno profissional, estava corrigindo provas dos estudantes. Fazia as correções muito rapidamente e tinha certeza de que não estava errada. Ainda assim, eventualmente faria uma revisão rápida mais tarde. Meu pai, com o devido equipamento de segurança, foi trabalhar. Em uma obra que era o local de trabalho do meu pai, obreiros estavam realizando a reparação de alguns edifícios que foram destruídos em confrontos entre heróis e vilões. Assim que chegou, assumiu seu posto como um dos supervisores de obra. Durante a obra, foi necessário que uma quantidade de argamassa e tijolos fosse transportada de um lugar estreito e posicionado para serem pegas pelas máquinas. Um carregamento era de argamassa e outro era de tijolos. Estavam os dois carregamentos um ao lado do outro, com um pequeno espaço suficiente para que uma pessoa se colocasse de pé sem dificuldades. Pai, ok, vamos começar pela argamassa. O supervisor Ishirako se posicionou de frente para o carregamento de argamassa, expirou fundo e no momento em que ia exercer a força, ativou sua individualidade, fazendo com que uma aura afetasse os materiais, fazendo com que ficassem leves o suficiente para ser transportados para as empilhadeiras. O supervisor era visto com admiração por um peão novato. Peão. Nossa, o senhor Ishirako é muito forte. Um Kirk de força é simples, mas útil. Peão 2. Presta mais atenção, novato, essa não é a individualidade do supervisor Ishirako. Um pouco mais tarde naquele dia, uma guindaste apresentou um repentino defeito, que fez com que o cabo começasse a se romper. O supervisor notou, e tão rápido quanto foi possível, mas o cabo arrebentou, no momento em que o matéria pesado começou a cair. O supervisor com precisão ativou sua individualidade, lançando um raio vermelho que acertou, mas não destruiu o material que estava caindo em cima de um pequeno grupo de peões que no momento da queda tentava desviar. O material caiu. Um dos peões foi atingido na perna esquerda e fiou soterrado. Outro atingido direto na cabeça com meio corpo soterrado. E um sortudo havia escapado por pouco. Os peões atingidos logo se levantaram. Os tijolos que esmagaram eles reagiam ao peções, saindo como pedaços de espuma. Sem necessidade de dizer nada, todos os obreiros voltaram ao trabalho. O novato ainda estava em pânico. Novato. Que? Mas como é que eles estão ilesos? O peão, que havia evitado os tijolos por pouco, estava passando e disse: Peão, é simples quando nosso supervisor é Samuel Ishirako. A individualidade dele é a alteração de densidade. Ele libera raios que podem deixar os objetos leves e macios como espuma, ou densos como aço. O novato foi ligando os pontos e sorrindo respondeu: Novato, entendi, por isso ele é nosso supervisor.
Depois de um dia de trabalho, meu pai foi para casa, e encontrou minha mãe cuidando de mim. Depois de um banho rápido a ajudou durante toda a noite. Meu pai costumava trabalhar durante o dia, mas com o tempo conseguia escalas para mudar seu horário de trabalho para a noite. Os anos foram passando, até que um dia, já com 3 anos de idade, estava muito animado enquanto assistia TV e comecei a pular no sofá. Minha mãe assim que me viu foi tentar me impedir, mas tentei pular para longe e teria me jogado no chão se durante aquela eu não fosse envolvido por uma aura que tinha um tom de verde claro estranho que me fez praticamente cair em câmera lenta. Depois que viu que eu estava bem, minha mãe me mandou começar o banho na banheira da casa, e enquanto se preparava para me ajudar, a mente da minha mãe começou a trabalhar. Mente da mãe, como isso foi possível? Considerando nossas individualidades, não faz sentido o Hulk azul ter um poder relacionado à gravidade. Levando em conta isso, será que ele tem alguma individualidade de manipulação molecular? Tão cedo quanto possível, meus pais me levaram ao médico, onde foi pedido que eu imitasse o que aconteceu naquele dia enquanto eu pulava no sofá, coisa que fiz com naturalidade. Segundo o médico, por instinto ou por intuição, conforme o tempo passava, percebi que com minha individualidade podia fazer muito mais. Eu conseguia aligeirar meus pés para correr mais rápido, intuindo que era minha mãe. Decidiu me explicar de forma simples alguns conceitos da física. Minha mãe apresentou sua teoria, mas apenas pouco mais de um ano depois, minha individualidade terminou de ser analisada. Doutora, muito bem, parece que essa individualidade é bem mais versátil do que pensávamos, mas finalmente conseguimos englobar tudo. Chamados de quebra-realidade ou break reality. Basicamente ele pode mudar ou influenciar no movimento de algo a nível molecular, incluindo o próprio corpo do usuário e corpos de oponentes. Às vezes por instinto, às vezes nem tanto. O que o Hulk azul pôde fazer, acho que a senhorita pode explicar, senhorita Marisa. Mãe, claro, é meu trabalho. Disse entusiasmada. Doutora, parece que sua teoria estava certa, senhora Marisa. Disse para logo ver o rosto sorridente da minha mãe. Mente da doutora Marisa Ishirako, individualidade analisadora. Basicamente o poder dela permite uma compreensão avançada de certas coisas, podendo identificar rapidamente fraquezas e diversos aspectos do que ela analisar. Também li na ficha dela que ela tem um QI elevado no nível de gênio. Se a inteligência é causa da individualidade ou é simplesmente inteligência elevada, não sei, só sei que ela conhece bem o filho. Doutora, de onde veio o seu palpite mesmo? Marisa. Meu palpite foi que a individualidade do meu filho veio pela maior prevalência da individualidade do meu marido na individualidade do meu filho, e partindo do princípio de que a minha é analisar coisas palpáveis ou que podem ser visualizadas. Enquanto minha mãe falava com a doutora, meu pai viu que eu estava confuso. Samuel, ei filho, quer um lanche? Eu, quero. Com a permissão das mulheres que conversavam, focamos na cafeteria do hospital. Acompanhei meu pai na cafeteria. Meu pai comprou 2 cafés com leite e 3 sanduíches. Eu acompanhava meu pai de perto. De repente meu pai tropeçou no instante em que ele estava em queda. Ativei minha individualidade. O raio esverdeado e claro saiu das minhas mãos e criou um pequeno campo de energia em volta dos avos, deixando tudo dentro dele em câmera lenta. Empurrei com cuidado meu pai para fora do campo de energia e juntos recolhemos os alimentos que caíam em câmera lenta, deixando o prato praticamente como era originalmente. Fomos calmamente para a mesa, com todas as pessoas ao redor olhando em volta. Pai, pensou rápido filho. Eu, obrigado, pai. Aliás, eu comprei só 2 cafés porque se sua mãe demorar, o dela vai ficar frio, então vou pedir para ela comprar o dela quando chegar. Eu, entendi. Minutos mais tarde, minha mãe chegou, lanchamos e depois fomos para casa. Conforme o tempo passava, cada vez mais eu tinha vontade de ser um herói, e cada vez mais eu ia aprendendo sobre minha individualidade. Mais do que as explicações de física da minha mãe ou o treinamento físico que meu pai quase me obrigava a fazer desde os 5 ou 6 anos. O que me ajudou mais foi usar ela em cada oportunidade, em cada segundo de cada dia, para que ficasse tão natural como mover meu braço.
Ainda assim, evitava ficar usando minha individualidade na rua ou quando brincava na escola, pois toda a brincadeira que tínhamos na escola primária simplesmente seria estragada se eu usasse minha individualidade, coisa que fazia questão de mostrar sempre que mudava de turma para não pensarem que eu era um sem individualidade. Por mais que gostasse da minha individualidade, não gostava de ficar chamando atenção o tempo todo. Meus pais estavam muito bem em seus trabalhos, meu pai inclusive foi promovido de supervisor para um dos chefes de obras da empresa. Quando eu era pequeno, o único positivo nos treinamentos físicos que meu pai me dava, geralmente em algum parque próximo, era fato de que eu podia brincar um pouco com outras crianças e às vezes até comíamos fora. Uma corridinha para aquecer, agachamentos, alongamentos e às vezes levantamento de pesos de uns 5 quilos. Pesos que na verdade eram sacos de areia ou de arroz. Esses eram os exercícios que eu fazia, em diferentes rotinas. Mas mesmo depois de uns 4 ou 5 anos treinando, não conseguia ficar musculoso. Um dia, decidi perguntar para o meu pai Samuel por que eu não ficava musculoso, e ele respondeu: resumindo, eu estou seguindo o plano de exercícios do pedreiro. Disse com tanta seriedade que quase ri. É o que? Pai, não é um exercício para parecer forte, é só para ser forte e ponto. Com isso em mente chegou mais um dia de treinamento físico. Treinei normalmente, até que vi uma garota, era uma garota de cabelo alaranjado e que usava ele preso em um rabo de cavalo, parecia ter minha idade. Antes que eu falasse, ela me ignorou e foi falar comigo. Garota, oi, vi você e seu pai treinando, qual seu nome? Eu, me chamo Rukazui Shirako. Garota, prazer, sou Itsuka Kendo. Íamos dar um aperto de mão, mas no último momento antes das mãos se tocarem, Itsuka fez sua mão crescer de um segundo a outro, deixando ela gigante e me assustando no processo. Kendo, é um grande prazer. Esse é o meu Kirk, mãos gigantes, qual o seu? Levantei rápido e disse, legal. O meu se chama quebra-realidade. Kendo, como funciona? Me joguei no chão e usei no meu próprio corpo meu Kirk, caindo em câmera lenta. Kendo, legal. Mas isso não seria um Kirk de câmera lenta? Dissipei aos poucos o efeito do meu poder e para cair mais rápido e respondi assim que levantei de novo. Não, esse poder me permite manipular as leis de movimento de forma voluntária e a nível molecular. Por exemplo, para tudo cair em câmera lenta eu gero uma aura que promove uma força oposta ao movimento da queda. Parei a explicação, vendo que Kendo não estava entendendo nada. Kendo, você fala de um jeito complicado. Acho que é porque minha mãe é professora de física, ela que me fala dessas coisas às vezes. Conversamos mais um pouco, Kendo me disse sobre seu sonho de ser heroína e que se orgulhava de ser muito organizada. Eu contei a ela sobre meus passatempos, que incluíam jogar videogame, explorar minha individualidade e acompanhar alguns heróis pela internet ou a TV, especialmente a heroína profissional, Miss Jouki, que adorava por ser muito carismática e divertida. Conversamos um pouco, mas depois daquele dia nunca nos encontramos de novo. Nos seguintes 4 anos, além de continuar meus passatempos, continuei treinando com o plano de exercícios do pedreiro e estimulando minha mente com livros como A Arte da Guerra de Sun Tzu, um antigo general chinês que viveu há mais de 2000 anos. Achei o livro tão interessante ao ponto de memorizar algumas de suas frases. Fiquei animado e meio nervoso para o teste de admissão da UA. Pensei em como me preparar e, seguindo os ensinamentos do pedreiro, escolhi a marreta como arma, especificamente uma marreta de tamanho médio feita de metal. Pouco antes de dormir, o nervosismo acabou ficando mais elevado, mas me acalmei lembrando de uma frase de Sun Tzu. E como a felicidade pode se transformar em insatisfação, assim como o desespero pode sumir no despertar de uma nova primavera. Com cada dia, pode nascer um novo entendimento do nosso estado, nossos laços e nossos objetivos. Depois de citar essa frase, consegui relaxar para dormir tranquilo. O dia do teste de admissão chegou.
Fui para a UA, e ouvi as regras do teste. Basicamente consistia em estar em uma de dois grandes distritos criados para o teste, o distrito A e o distrito B. Cada distrito estria cheio de robôs, um que valia 1 ponto, outro com formato mais estranho que valia 2, e outro com um tipo de lança-foguetes que valia 3. Além de um quarto robô que valia incríveis 0 pontos. Minha mente. Ok, a estratégia básica é destruir todo o metálico que se mova e não perder os robôs de 3 pontos. Tenho que ser preciso e rápido. Segundo o cartão da minha inscrição, eu estava no distrito A. Fui até o distrito e esperei com outros milhares de candidatos o portão abrir. Estava ansioso, tanto que sentia que não podia ficar parado. Comecei a fazer uns agachamentos leves e correr um pouco no lugar para me aquecer. Um garoto de cabelo espetado amarelo estava gritando imperativo: Bakugou, é isso, vamos lá seus fracotes. Eu quero ver tentarem passar por mim. Vamos ver se vocês podem servir de combustível para minhas explosões. Os berros chamaram a atenção de todo mundo. Eu notei, claro, mas ignorei e continuei me aquecendo. O garoto pareceu notar isso e foi até mim, me pegando por trás pelos ombros e me girou para falar comigo, ou melhor gritar, fazendo minha marreta cair no chão no processo. Bakugou, ei seu imbecil, presta atenção, você tá fazendo teste com Katsuki Bakugou, o futuro herói número 1. Meio assustado com a atitude dele e sem saber o que dizer, respondi: senhor, desculpe se não sou parte do seu fã-clube, devo estar na sala errada. Ele ia me atacar e no momento em que senti isso liberei a aura verde clara que caracterizava minha individualidade, e deixei ele em câmera lenta, me dando tempo suficiente para sair com toda a calma do mundo de perto dele. Passei ao lado dele e me imaginei dando uma marretada na nuca dele. Minha mente, essa seria uma derrota. Quando passei por ele ouvi ele gritar algo lentamente: Bakugo, quem é você? Preparei uma pequena reverência. Rukazui Shirako. Soltei ele da minha individualidade e antes que ele pudesse avançar em mim, os portões para o distrito A abriram para iniciar o teste. Assim que o espaço pareceu grande o suficiente, corri, reduzindo o atrito entre o chão e os meus pés com outra aplicação do Reality Breaker, o que junto à minha velocidade normal, me faz correr na frente da maioria dos candidatos. Vi o primeiro grupo de 4 robôs, 3 de 2 pontos e um de 1 ponto. Minha mente, beleza, eu só preciso retardar um robô. Fui com tudo dando uma marretada bem na cabeça dele, concentrando energia na ponta do martelo no momento do golpe, o que causava um leve lampejo verde na ponta do martelo virada para mim. Fazer um poing na cabeça deles. Esquivei dos tiros de um robô de 2 pontos e com uma marretada acabei com ele amassando sua cabeça. Outro robô tentou atirar em mim, mas as balas e dei uma poing na cara dele com uma martelada. Fiz o mesmo com os outros 2, totalizando 7 pontos. Fui correndo por todo o espaço como um animal, destruindo todos os robôs que encontrava. Inclusive encontrei alguns com lança-mísseis que valiam 3 pontos. Alguns estavam para ser atacados por outros alunos, outros estavam encurralando alunos, mas independente disso foi só questão de retardar eles por um instante que os mísseis deles não tivessem tempo de sair, e acabam explodindo dentro deles. Foi assim durante todo o tempo da prova, perdi conta dos pontos e dos poings que fiz, mas a maioria dos robôs caiu como uma martelada na cabeça. Terminei com o corpo todo dolorido e tomando um banho no meu próprio suor de tanto que suei. O robô de 0 pontos apareceu e tive que fugir, mas retardei ele ajudando todos a escapar. No dia seguinte saíram os resultados. Surpreendentemente fiquei em primeiro lugar com 78 pontos, sendo que 14 foram pontos de resgate. O segundo lugar ficou apenas um ponto atrás com 77 todos de destruir robôs. Fiquei surpreso ao ver que o segundo colocado era o tal Katsuki Bakugo. Nota do autor: Izuku Midori ainda destruiu o robô de 0 pontos, porém ele e o Bakugou, tanto no original quanto aqui, fizeram a prova em distritos diferentes. Então o robô que eu relatei é diferente do robô que o Midori destruiu, apesar de serem do mesmo modelo, só tinha um por distrito. Minha mente, olha só, parece que essa foi a segunda derrota Katsuki, mas se eu não contar a vez em que eu poderia te ver foi só a primeira.
Em casa foi só alegria, pedimos pizza para comemorar. Enquanto comíamos pizza, meus pais me deram alguns conselhos. Mãe, ei Rukazu, não esquece, o mais importante é salvar os civis. Pai, isso, mas se puder derrotar um vilão rápido, derrote sem perder tempo, e tente não causar muitos danos colaterais. Os heróis e vilões estão cada vez mais destrutivos. No dia seguinte, primeiro dia de aula da UA, primeiro dia, vi a lista dos alunos e notei que estava na classe 1B. Fui até a sala, entrei e vi um garoto de cabelo azul e uma garota de cabelo castanho escuro estilo Chanel conversando. Desculpem, essa é a sala da turma 1B? Garoto, sim, você foi um dos primeiros a chegar. Entrei na sala e logo se sentou na cadeira ao meu lado e puxou o assunto. Garoto, meu nome é Rukazu Shirako. E aí, prazer, sou Nuiko Dai. Garoto, sou Roku Midoriya, é um prazer. Qual o seu Kirk? Vai ser bem difícil de explicar se você não entende de física. Roku, deixa quieto, eu não lembro de quase nada de física. Rukazu, é bem difícil de explicar, então vou resumir em que minha individualidade quebra regras. Roku, nossa, isso é bem vago, mas você deve mostrar de qualquer jeito, então não vou ficar perguntando. E aí, eu quero ver também. Vão ver quando chegar a hora, é realmente bem difícil de explicar. Roku, bom, acho que é nossa vez de mostrar a individualidade. Não tivemos tempo de continuar conversando, pois o professor, que era um cara grande de vermelho, e os outros alunos começaram a chegar. Paramos de falar assim que vimos o professor entrar, e notei que ele tinha posto os olhos nos dois. Mente do professor. Então foram aqueles dois garotos que o diretor falou para ficar de olho. Roku Midoriya, que antes de ter um dos maiores feitos nos testes, já havia derrotado um vilão com um soco que levou uma ponte e parte de um prédio abaixo. Já Rukazu consegue quebrar as leis da física, tanto acelerando quanto retardando objetos, seres vivos ou a si mesmo. Podem ser uma dupla interessante de se trabalhar. Roku não viu o resultado da destruição dos robôs no final de seu teste, melhor ficar de olho. Por fim, Rukazu Shirako, que conseguiu passar pelo teste como se fosse uma brincadeira, chegou a ser um playground para esses dois. Um garoto loiro de olhos azuis chegou muito animado fazendo alarde. Logo, provavelmente pelo aspecto de Rukazu, parou em sua frente e o encarou. Neito Monoma. Nossa, você parece pálido, tem que se animar mais para conseguirmos competir com a outra sala. A sala da turma A. Monoma. Sim, tenho certeza que você imagina que a força é importante para... Professor. Ei, Neito Mamona, senta logo. Monoma, sem se resignar e intrigado, sentou em seu lugar. Logo, citei uma frase de Sun Tzu que aparecia no livro A Arte da Guerra. Derrotar o inimigo em 100 batalhas não é a excelência suprema. Uma voz feminina completou a citação. Garota, a excelência suprema consiste em derrotar o inimigo sem necessidade de lutar. Ficamos bem surpresos e vimos que a fonte da voz era uma garota sentada na fileira do canto direito da sala, fileira ao meu lado e uma mesa à frente de aí. Era uma garota de cabelos verdes escuros, longos e lisos. Garota, Arte da Guerra de Sun Tzu, né? Isso mesmo. Podem dizer que é muito antiquado, mas nunca fica ultrapassado. Aliás, sou Rukazu Shirako. Garota, você parece bem inteligente. Prazer, me chamo Setsuna Tokaji. Reparei que os outros dois alunos perto de nós nos olhavam como se fôssemos pombinhos, mas o professor pediu a atenção de todos para começar a aula do curso de heróis.